Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a mais uma de nossas aulas de História Medieval. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a relação entre bárbaros e romanos. Nós iremos verificar o quanto que a noção de bárbaro ela é mais complexa do que se imagina e que definir um bárbaro, do mesmo modo que definir um romano, era algo muito mais difícil e que envolvia uma série de questões que nós devemos pensar para discutir essa relação entre bárbaros e romanos. Bora lá? Bárbaros e romanos. Uma relação problemática? Antes de iniciar as nossas discussões especificamente sobre as relações entre bárbaros e romanos, eu chamo a atenção para o seguinte grafite, para os seguintes grafites. Eles me foram enviados por alguns amigos há algum tempo, mas eu acho interessante para introduzir o nosso tema de hoje. Os grafites dizem o seguinte: cansei de ser vândalo, agora sou visigodo. Bom, os grafites tentam fazer uma piada com a ideia de vandalismo, ser vândalo, etc. Mas, além da piada, eles podem nos ajudar a compreender como que deveria ser a questão do bárbaro dentro do ambiente romano naquele período, no período que nós estamos estudando. A principal ideia que eu desejo chamar a atenção aqui, como eu disse logo na apresentação, é que definir o que era um bárbaro era algo muito mais complexo do que se imaginava e que, como hipótese, para o nosso problema, o que era um bárbaro, a ideia de que ser bárbaro era algo situacional. Não dizia tanto respeito a uma etnia, como uma historiografia tentava há algum tempo propor, de certa forma, identificando na Idade Média as raízes das nações contemporâneas. Então, o povo alemão, o povo francês já estaria anunciado na Idade Média com a chegada dos bárbaros no território romano. A ideia é que ser bárbaro e ser romano, naquela época, era algo situacional, ou seja, era algo que poderia mudar de acordo com os equilíbrios políticos, de acordo com as situações. Lembrando que a hipótese diz respeito que ser bárbaro e ser romano, naquele período, era algo situacional. Um dos autores que iremos discutir hoje, que servirá de base para essa aula, é Guy Hawthorne. E ele apresenta essa hipótese, discutindo como que os bárbaros não destruíram o Império Romano. Na verdade, foi os problemas enfrentados pelos romanos a partir do século III que conduziram a uma mudança de relação entre bárbaros e romanos. Já Isidoro de Sevilha, no século VII, escreveu o seguinte: Isidoro de Sevilha, um romano, ele escreveu a história dos godos, vândalos e suevos, por volta de 624. Em uma passagem, ele diz o seguinte, abre aspas, de todas as terras, do oeste até as Índias, você, Espanha, ó sagrada e sempre afortunada, mãe de príncipes e povos, é a mais bela. Certamente, você é agora a rainha de todas as províncias, as quais não apenas no oeste, mas também no leste, empresta suas luzes. Você é orgulho, é o ornamento do mundo, a mais ilustre parte da terra, na qual o povo godo é gloriosamente prolífico, muito alegre e amplamente florescente. E ele continua. Indulgente natureza tem merecidamente enriquecido você com uma abundância de todos os frutos. Você é rica em olivas, carregada de uvas, fértil nas colheitas. Você é vestida com trigo, sombreada com árvores de oliva, coberta com vinhas. Seus campos são abundantemente floridos, suas montanhas cheias de árvores e seus rios repletos de peixes. Você está localizada na mais favorável região do mundo. Você não é atormentada pelo quente calor do sol, nem perece sob o gelo frio. Mas, cingida por uma amena temperatura celeste, você é tocada pelo fértil vento do oeste. Você traz assim os frutos dos campos, a riqueza das vinhas, a beleza e a utilidade das plantas e dos animais. Você não é inferior em rios,
cuja brilhante fama floresce nobremente. Bom, Isidoro de Sevilha ele propôs naquela época um elogio à Península Ibérica. E dentro desse elogio que ele traça na Península Ibérica, que fica mais evidente nesse segundo parágrafo, no primeiro, ele faz um elogio ao povo godo. É interessante pensar que um romano fazia elogio ao povo godo. Bom, temos visto, é muito comum vermos, principalmente nas mídias, que a relação entre bárbaros e romanos ela se reduzia a uma simples oposição. Então, os bárbaros destruíram o Império Romano, os romanos lutavam contra os bárbaros, etc. Entretanto, nós podemos ver de uma maneira mais expressiva o quanto essa perspectiva opositiva ela deve ser discutida, tendo em vista que um romano, um hispano-romano, ou o que era um hispano-romano? Um hispano-romano era um romano que vivia na Península Ibérica. Lembrando que o Império Romano era tão grande, mas tão grande que deveriam haver diferenças regionais. Então, um romano da Península Itálica deveria se sentir diferente de um romano da Península Ibérica. Então, haveriam diferenças, nuances regionais dentro do próprio Império Romano. Então, dizer o que era um romano era algo também igualmente complicado, do mesmo modo que dizer o que era um bárbaro. Continuando com Isidoro de Sevilha. Ainda você é rica em governantes vestidos em púrpura, como é rica em gemas nativas e em presentes imperiais. Você é tão rica em adornar seus príncipes como em produzi-los. Realmente, adorada Roma, a cabeça de nações, desejou você tempos atrás. E, embora este mesmo poder romulano, inicialmente vitorioso, tenha traído você, agora é o mais florescente povo dos godos, quem, em compensação, após muitas vitórias sobre o mundo, tem ansiado tomar-te e amar-te. Eles alegram você no tempo presente, em meio a emblemas reais e grande riqueza, seguros na boa fortuna do império. Eu retirei esse trecho de um compilado de fontes sobre a Península Ibérica, de Olivier Remy Constable. E é interessante, novamente um outro elogio aos godos. Agora é o mais florescente povo dos godos. Nós vamos perceber aqui o quanto a solidariedade de Isidoro de Sevilha estava muito mais ligada à região do que ao império de uma maneira geral. Tanto que podemos perceber dois elementos importantes: o elogio à Península Ibérica, que é a melhor das regiões, e o elogio ao povo godo, que naquele momento, no século VII, estaria exercendo o poder político na região, no lugar do antigo Império Romano. Mas mesmo exercendo esse poder político, os godos não mataram os romanos, não exterminaram os romanos. Tanto que nós temos um romano, sob o domínio visigodo, realizando o elogio aos bárbaros. Então, os bárbaros não exterminaram os romanos. Para pensar, fundadores das chamadas histórias nacionais. Então, a historiografia tem identificado autores antigos e medievais, como Isidoro de Sevilha, como fundadores das chamadas histórias nacionais. Podemos citar outros exemplos. Beda o Venerável, que em 730 escreveu a História Eclesiástica do Povo Inglês. Paulo Diácono, a História dos Lombardos. Gregório de Tours, que escreveu os 10 livros de história. E Isidoro de Sevilha e sua História dos Godos, Suevos e Vândalos. Então percebam que a historiografia, ou determinada historiografia, tem identificado nesses autores que fazem elogio dos bárbaros que estabeleceram nos territórios do antigo Império Romano, identificam nesses autores, digamos, os fundadores das chamadas histórias nacionais. Então, para uma história mais nacionalista, ou de caráter mais nacionalista, o estabelecimento dos povos bárbaros dentro do Império Romano teria dado início ou o start para as nações contemporâneas. Então, não que isso seja verdade ou que isso seja um processo muito simples, mas essa busca de identidade nacionalista identifica na Idade Média um lugar extremamente importante. Lembram-se da primeira aula ou dos nossos primeiros encontros, quando eu me remetia à questão da importância da Idade Média na construção dos nacionalismos modernos? Outro ponto importante é pensar invasões ou migrações. A gente sempre vê invasões bárbaras, migrações bárbaras. Bom,
Essa não é uma questão muito fácil de responder. A propósito, nosso encontro de hoje ele trabalha com questões que não são nada fáceis. Mas vamos discutir um pouco mais: invasões ou migrações. Há uma visão historiográfica francesa e italiana. Eu cheguei a comentar com vocês, no nosso encontro síncrono, de que franceses e italianos teriam identificado no Império Romano algo florescente. Né? Olhando para o passado romano, franceses e italianos teriam identificado no Império Romano algo florescente, algo próspero, que teve o seu fim, a sua ruína, exatamente com a chegada dos povos bárbaros. Por outro lado, uma historiografia com uma visão alemã e inglesa teria identificado o contrário. Qual seria esse contrário? De que o Império Romano estava enfrentando sérias dificuldades, o Império Romano estava corrompido e que os bárbaros, ao se estabelecerem como poderes políticos dominantes dentro do Império, teriam renovado as energias desse Império Romano. Então, os bárbaros eles teriam imposto novo fôlego e não destruído o Império Romano. E a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem ao final desse vídeo é: tendo em vista Guy Halsall, que é o autor que eu utilizo para pensar as relações entre bárbaros e romanos, como Guy Halsall, autor do texto que discutiremos, considera o assunto das relações entre romanos e bárbaros? Algumas pistas: nacionalismo, caráter situacional da posição de bárbaros e romanos. Em suma, segundo Halsall, historiadores franceses e italianos, por outro lado, têm tentado ver os bárbaros como uma coisa ruim, destruindo uma florescente civilização e introduzindo a bárbara Idade das Trevas. Enquanto esses historiadores se referem às invasões bárbaras em termos pejorativos, les invasions barbares, historiadores alemães e ingleses simplesmente se referem a migrações, movimento de povos, Volkerwanderungen. Em particular, os bárbaros germânicos, que incluíam muitos grupos migrantes, ainda frequentemente são vistos como unificados por um tipo de ethos ou nacionalidade proto-germânica, migrando ao longo de tortuosas vias, representados nos atlas históricos como um espaguete de linhas coloridas e confusas para suas metas eventuais, quase como se fossem predestinados. Então é interessante a gente perceber também, tenho certeza que nos livros didáticos que vocês estudaram, né, eu estudei um livro didático assim, quando nós vamos olhar, né, o mapa das migrações bárbaras, a gente sempre vê aquelas linhas coloridas, né, ou tracejadas que apresentam o destino desses povos bárbaros dentro do Império, né, que eles migraram, etc. Então, a ideia desse mapa, quando ele não é problematizado, ele traz o anseio de que esses bárbaros tinham um destino manifesto, eles tinham um lugar em mente para ir, né? Eles tinham um destino já pronto na cabeça. E que esse destino manifesto, ele seria a base das nações contemporâneas. Então, esse é um risco. Pensar bárbaros e romanos, ele leva também a pensar a questão das identidades nacionais construídas a partir do 19. Então, se por um lado, franceses e italianos identificam os bárbaros como algo ruim, algo que colocou, né, algo que trouxe a ruína para o florescente Império Romano, por outro lado, ingleses e alemães veem esses bárbaros como renovadores dessa florescente, desses florescentes romanos que estavam enfrentando momentos de dificuldade, se corrompido, mas foram renovados pela chegada dos bárbaros. Então é interessante pensar as perspectivas nacionais quando elas olham para esse momento do passado. Então é preciso também problematizar os mapas que estão presentes nos livros didáticos e suas linhas tortuosas. Será que os bárbaros realmente, naquele momento, tinham a ideia de estabelecer um ponto específico do império? Será que era algo muito bem evidente naquele momento? Ou será que a incerteza também pairava naquele movimento histórico? É uma questão a se pensar. Será que as coisas, né, será que as linhas tracejadas apresentadas de maneira tão segura nos livros didáticos de história, será que elas representam realmente a segurança
ou a certeza de um destino manifesto, ou elas devem ser problematizadas à medida que os contatos entre bárbaros e romanos não são tão diretos ou não são tão evidentes como nós temos visto até aqui. Romanistas versus germanistas no século XIX. Há um consenso. Mesmo aqueles que identificam a chegada dos bárbaros como algo positivo, mesmo aqueles que identificam a chegada dos bárbaros como algo negativo, chegam a um consenso. Foram os bárbaros que acabaram com o Império Romano, e eles eram em grande medida germânicos. Bom, isso significa que, mesmo renovando o Império Romano, mesmo destruindo o Império Romano, germanistas e romanistas chegam ao consenso de que os bárbaros trouxeram o fim para o Império Romano, seja para algo positivo, seja para algo negativo. Ainda segundo Haussel, mudanças na vida urbana com o encolhimento e mesmo abandono das cidades romanas e o fim do urbanismo clássico foram entendidos em um caminho menos positivo, como a selvageria primitiva germânica, suas tendências destrutivas ou, alternativamente, sua nobre aderência ao modo puro de vida rural. Os germanos eram vistos como irrigadores ou devastadores das províncias nas migrações de todas as tribos ou nações. É muito comum encontrarmos também o discurso de que os bárbaros chegaram e os romanos, para salvar as suas vidas, fugiram para o campo, abandonando as cidades. Entretanto, eu proponho para vocês uma outra interpretação, que é a seguinte. É muito comum nós vermos discursos, por exemplo, como eu disse anteriormente, que os bárbaros chegaram, invadiram o Império Romano e os romanos fugiram das cidades para o campo, ou cercaram as cidades de muro, etc. Entretanto, esse movimento ele deve ser mais problematizado. Bom, havia nas cidades romanas, né, naquele período, né, na passagem da Antiguidade para a Idade Média, né, se é que podemos situar um período assim, mas só para nos localizarmos, né, século III, século IV, havia nas cidades um conjunto de cidadãos que administrava a cidade, eram os chamados curiales, né, que formavam a cúria. Nas cidades, os curiales tinham a função de cuidar dos assuntos da cidade, então mandar restaurar os muros das cidades, a realizar a drenagem das latrinas e outros reparos, né, dentro do ambiente público. E esses trabalhos, né, esse cuidado com a cidade, ele era feito a partir dos próprios recursos dos curiales. Então, os curiales, a partir dos seus recursos, cuidavam dos assuntos públicos da cidade. E ora, aí vocês me perguntam, Bruno, mas por que as pessoas se comprometiam tanto assim com o cuidado da administração pública, né, utilizando seus próprios recursos? Ora, ser um curial, ou cuidar dos assuntos públicos da cidade, era um meio para você conseguir a cidadania romana. E aí o que significava a cidadania romana? Isenções fiscais e benefícios econômicos. E benefícios jurídicos também. Logo, ser um curial era um caminho interessante para se tornar um cidadão romano, alcançar a cidadania romana. Esse caminho para alcançar a cidadania romana perpassava o ser, né, o ser curial. Além disso, ser curial também significava controlar os impostos das cidades. Então, a cúria, ela mantinha o controle sobre esses impostos, recolhia e administrava esses impostos. Logo, se tivesse um recolhimento de impostos significativos e sobrasse, né, depois de cuidar das cidades, né, parte desses recursos poderiam ficar com os curiales. Então, ser curial na cidade significava, além de poder alcançar a cidadania romana, que trazia privilégios jurídicos, né, isenções fiscais e benefícios econômicos, trazer também a possibilidade de manter o controle de uma importante fonte de riqueza, que era o controle dos impostos demandados nessas cidades. Essa situação começa a mudar a partir do ano 212, quando o imperador romano Carácala ele estabelece um edito onde todas as pessoas, né, do sexo masculino com uma determinada renda dentro do império poderiam se tornar cidadãos romanos.
Isso foi, segundo alguns historiadores, foi algo extremamente importante. O objetivo, né, desse edito era principalmente conseguir uma adesão mais efetiva, né, desses povos que viviam dentro do Império Romano, dentro dessas pessoas que viviam dentro do Império Romano, mas não tinham os privilégios da cidadania romana, de conseguir uma adesão mais efetiva para entrar no exército, participar dos assuntos do Império, etc. Bom, uma vez que todas essas pessoas que poderiam participar dos assuntos políticos das cidades já eram romanas, a questão de ser curial perdia um pouco de sentido. Porque, ora, o objetivo final de exercer o cargo, dentro da cúria era conseguir cidadania romana. Mas uma vez que a partir de 212 todos, né, que poderiam ser cidadãos romanos ou alcançar a cidadania romana já haviam conseguido esse benefício, não fazia muito sentido continuar se preocupando ou gastando energias no cuidado das próprias cidades. Além disso, nós vamos perceber que com a formação do Império, né, do Império Romano, com o início do Império Romano, com Augusto, a corte imperial terá uma atração significativa. A corte imperial irá atrair os membros mais notáveis dessas regiões, né, mais distantes da Península Itálica, ou mesmo de outras cidades da Península Itálica, né, fora desse ambiente romano. Então, os membros mais notáveis das cidades que poderiam exercer o ofício na cúria de maneira mais efetiva, os mais ricos, digamos assim, os mais preparados, eles vão ser atraídos para a corte imperial. Logo, de certa forma, pessoas menos preparadas ou pessoas com menos recursos irão cuidar dos assuntos públicos das cidades. Além disso, né, pensando agora a partir de 212, quando a cidadania romana ela se generaliza dentro do Império, muitos cidadãos romanos irão deixar, né, a vida pública para viver nas suas residências de férias, nas suas residências no campo, as chamadas vilae, né, o plural de vila. Nessas vilae, esses cidadãos romanos, esses senhores romanos vão a fazer uma adaptação, né, transformando as partes urbanas dessas vilae em cemitérios, como nós vamos ver, e transformando também em edifícios de produção, né, colocando edifícios para produção de azeite, de produção de vinho, ampliando as plantações, né, e atraindo também um, um conjunto de pessoas, né, oriundos também das cidades, para cuidar do seu cotidiano, né, trabalhadores especializados, artesãos, etc. Então haverá um movimento de deslocamento de parte significativa, né, desses romanos para o campo. Percebam que em todo momento da minha narrativa até aqui eu não disse em nenhum momento a palavra bárbaro. Eu estou dizendo agora. Então, os bárbaros não espantaram os romanos. As estruturas administrativas romanas conduziram a um movimento ou favoreceram um movimento de deslocamento dos romanos das cidades para, né, os campos, uma vez que esses romanos estariam descontentes ou não tão empolgados como antigamente em exercer as atividades políticas dentro das cidades. Além disso, o imperador Diocleciano irá realizar também no início do século IV, final do século III, início do século IV, Diocleciano irá realizar uma reforma administrativa para aumentar a arrecadação de impostos. Ele irá permitir que os grandes proprietários de terra recolham os impostos dentro de suas próprias propriedades e recolham os impostos também dos pequenos e médios proprietários de terra que estavam sob a sua proteção. Então, muitos pequenos e grandes proprietários, não podendo pagar os impostos romanos, vão se colocar sob a proteção dos grandes proprietários. Ora, os curiales vão ter problemas em recolher os impostos ou pegar os repasses desses grandes proprietários, que não vão repassar. E os grandes proprietários, com seus clientes, com seus protegidos, tinham uma força militar significativa para negar a esses curiales o pagamento dos impostos, evitando assim o repasse desses recursos para o Estado romano, para o Império Romano. Então, novamente, os curiales
com essa dificuldade de recolher os impostos dos grandes proprietários, eles também vão começar, isso vai aumentar o descontentamento com o exercício das atividades políticas dentro das cidades. Então percebam que se num primeiro momento a reforma de Diocleciano aumenta a arrecadação de tributos, a longo prazo, né, com o passar do tempo, esses grandes proprietários de terra vão ser favorecidos, né, em contrapartida do Império Romano, porque esses grandes proprietários eles vão passar a concentrar esses recursos oriundos dos impostos que eles recolhiam, de suas propriedades e de seus dependentes. Não vão repassar para os cofres do Império Romano. Dessa forma, esses grandes proprietários ficarão fortalecidos. Novamente, eu só falei em bárbaro para dizer que os bárbaros não estavam envolvidos nesse movimento. Nós devemos fazer o raciocínio inverso, não os bárbaros destruindo o Império Romano, mas devemos pensar de que as mudanças conduzidas no Império, a questão dos curiales, a arrecadação de impostos, os problemas que os romanos estavam enfrentando dentro do próprio império, ou as disputas entre os próprios romanos, os conflitos entre os grandes proprietários, etc., estavam conduzindo a uma relação diferente entre bárbaros e romanos. Pense então a dinâmica da transformação e da permanência. Como resolver as controvérsias, invasão ou migração, decadência ou florescimento? Lembram-se quando eu falei dos curiales? Eu estou começando a introduzir alguns elementos para pensarmos a dinâmica de transformação dentro do ambiente romano sem, digamos, a influência decisiva dos bárbaros, né, que teriam posto fim ao Império Romano. Essa é uma das perspectivas de Guy Halsall. Atenção às questões que mobilizam a historiografia no que concerne aos contatos entre bárbaros e romanos. Por exemplo, o número de bárbaros. Os bárbaros eles eram numericamente inferiores aos romanos. Se eles eram numericamente inferiores aos romanos, como eles poderiam ter exterminado toda a população romana, né, como poderíamos, né, levar a crer a partir de um discurso onde se enfatiza, né, de maneira desmedida a oposição entre bárbaros e romanos. Proposta de Guy Halsall: pensar os contatos entre romanos e bárbaros em suas diversas modalidades, como resultado do fim do Império do Ocidente, e não o contrário. Nós vamos ver como que as mudanças, dentre as quais aquelas que envolviam os curiales, como essas mudanças elas levaram a uma nova relação entre bárbaros e romanos. Bom, nós podemos pensar, adiantando algumas coisas, que os bárbaros estabelecidos próximos dos limites do império sempre tiveram contato com os romanos, recebiam presentes dos romanos, e muitos desses bárbaros eram pagos pelos romanos para lutar contra outros bárbaros. Então imaginem, quando os presentes romanos, por algum motivo, pelas guerras civis dos romanos, pelos problemas enfrentados pela arrecadação de impostos, imagine quando esses recursos e esses presentes romanos deixam de chegar aos bárbaros. Ou imagine quando a administração central romana não consegue atender os anseios das diversas regiões. De certo modo, isso proporciona uma atração para esses bárbaros. Mas isso nós discutiremos um pouco mais adiante. Vou dar um exemplo de mudança que eu me referi anteriormente a partir da Vila Romana e o espaço ibérico. Eu chamo a atenção para os aspectos das transformações das vilae nos séculos V e VI. E o exemplo que eu apresento é o da Vila Romana de Tinto Juan de la Cruz, localizada nas proximidades da cidade de Madrid. Antes de discutirmos ou antes de conversarmos um pouco a respeito da vila de Tinto Juan de la Cruz, eu chamo a atenção para as necrópoles visigóticas, ou para esse mapa que apresenta a localização de algumas das necrópoles ou dos cemitérios visigóticos situados na Península Ibérica. Percebam que eles se concentram de maneira mais efetiva no centro, ou relativamente no centro da Península Ibérica. São os locais onde se encontram, em suma, são os locais onde se encontram com maior frequência ou onde se encontram as sepulturas visigóticas. E voilà!
Esta é a Vila Romana de Tinto Juan de la Cruz, ou um plano, né, um croquis da vila. Nós podemos perceber, né, a parte urbana da vila, né, os vestígios das estruturas, a parte produtiva da vila, lembrando que a Vila Romana ela era antigamente uma residência de férias dos senhores romanos, que em determinados momentos, principalmente no verão, quando o convívio na cidade se tornava um pouco incômodo, né, por conta do calor, etc., eles iam para suas residências no campo, né, mas depois voltavam para as cidades para continuar cuidando dos assuntos públicos. Com o tempo, as residências, as vilae, elas deixam de ser, por conta daquele movimento que eu disse anteriormente, elas deixam de ser residências temporárias para se tornarem espaços de moradia permanentes, o que vai introduzir modificações no espaço das vilae. Nós podemos perceber um outro elemento de modificação, são os túmulos. Então percebam que em parte significativa, né, da área urbana ou da casa da vila, perdão, o cidadão romano, né, o senhor romano, ele transformou em cemitério. Provavelmente esse senhor ele teria se convertido ao cristianismo, e no cristianismo a relação entre vivos e mortos ela é muito mais próxima do que a relação no interior do mundo romano anterior ao cristianismo, ou anterior à conversão ao cristianismo. Então esse é um elemento interessante para pensar como que o dono, o senhor da vila, ele transformou parte das estruturas em um cemitério. Provavelmente essa parte da vila seria uma capela. Ou, provavelmente, outra hipótese, ele teria transformado a sua residência com a sua família em um mosteiro, né, e se tornado religiosos, de certa forma, a partir dos bens que compunham essa vila. Então, são mudanças no espaço que indicam transformações nessa dinâmica da relação dos cidadãos com as cidades e com as suas antigas residências de férias, as vilae. Nós podemos ver aqui de maneira mais nítida, né, em vermelho, a estrutura da vila, e em vermelho os túmulos, né, marcados, identificados no espaço. Além desses túmulos, foram identificados também os ossos, né, os restos mortais, e os vestígios de uma cultura material visigoda. Então, em uma vila romana, foram encontrados túmulos onde a cultura material presente nesses túmulos, fivelas, broches, se remetem a uma cultura material não romana, mas visigoda. Então, broches e fivelas visigodas foram encontradas em túmulos presentes em uma vila romana. Olha que interessante. Essa imagem é uma imagem, né, aérea, onde nós podemos ver de uma maneira mais nítida a localização da vila no espaço. Aqui uma foto, né, uma fotografia. Essa vila ela foi explorada nos anos 70. Novamente aqui, os túmulos, né, de uma maneira mais nítida, identificados de uma maneira mais nítida por essa foto aérea. E aqui, né, mais bem delimitada em vermelho, a vila de Tinto Juan, a vila romana de Tinto Juan de la Cruz, e as sepulturas, né, entrando no espaço urbano, né, digamos na mansão ou na residência onde o senhor romano e sua família residiam em determinados momentos do ano, né, no verão principalmente. Mas que com o tempo essa vila se tornou um lugar de residência permanente. Os túmulos são um indício disso. Uma questão importante e interessante é que, após a escavação, essa vila ela foi destruída, né, esse sítio arqueológico foi destruído, e sobre ele foi construída uma fábrica. Então, hoje em dia, não é mais possível visitar essa vila romana. Onde estaria localizada, né, a vila romana? Percebam que um complexo, né, industrial foi construído sobre ela.
e mais um mapa, né, de localização da vila romana em relação ao espaço urbano da cidade de Madrid. Uma pergunta importante: tumbas visigóticas ou romano-visigóticas? O que o exemplo da vila romana mencionada nos aponta? Bom, eu me referi, no nosso primeiro encontro síncrono, me referi à ideia de que se você gosta de uma banda de rock, o Queen, por exemplo, vocês deram o exemplo do Queen, você compra uma camisa do Queen e você usa essa camisa. Né? Lembrando que o Queen é uma banda inglesa, e quando, né, se você morrer, ou melhor, quando você morrer, você será sepultado, você pode pedir para ser sepultado com a sua camisa do Queen. Anos depois, centenas de anos depois, os arqueólogos vão identificar sua tumba, vão encontrar a sua camisa, supondo que ela permaneça intacta, e vão dizer: olha, um fã do Queen, uma fã do Queen. Provavelmente um inglês veio lá da Inglaterra, que era fã do Queen e morreu aqui no Brasil. Entretanto, nós podemos pensar de uma outra maneira. Nós podemos pensar, por um viés mais verossímil, que uma brasileira ou um brasileiro seja fã do Queen e manifestou o seu amor pela banda comprando e usando, né, essa vestimenta, esse acessório, essa camisa da banda. Esse raciocínio ele pode ser utilizado para pensarmos as sepulturas de Tinto Juan de la Cruz. Não que os bárbaros invadiram o Império Romano, mataram os romanos e tomaram as suas vilae. Não foi isso. Nós podemos imaginar que os bárbaros se estabeleceram, os visigodos, se estabeleceram no decorrer do século IV, do século V, como o poder dominante na Península Ibérica. E que esses bárbaros sempre as motinhas. E que esses bárbaros, se estabelecendo como poder político dominante na Península Ibérica, não mataram os romanos, pelo contrário, colaboraram com eles. E os romanos, por sua vez, colaborando com esses visigodos, eles passaram a adotar os códigos visuais e indumentários dos visigodos, tendo em vista que os visigodos eram o poder dominante, o poder político dominante na Península Ibérica. Logo, nada mais natural que os antigos residentes, os romanos ou os hispanos romanos, passassem a se identificar de uma maneira mais efetiva com aqueles que estavam exercendo o poder político dentro da Península Ibérica. Então percebam que os romanos estavam colaborando com os bárbaros, os hispano-romanos. Aí a gente lembra de novo do elogio que Isidoro de Sevilha fez aos godos. Então é muito verossímil, muito plausível pensar que quando os bárbaros se estabeleceram como poder político na Península Ibérica, os hispano-romanos, antes de lutar contra eles, pelo contrário, bom, eu não estou negando o conflito, mas há evidências de que havia uma colaboração entre romanos e visigodos na Península Ibérica. Essa interpretação das fivelas e broches visigóticos nas tumbas romanas evidencia que eram tumbas romano-visigóticas. Romanos adotando códigos indumentários, adotando vestimentas ou adotando acessórios que se remetiam aos visigodos. E os romanos, eles prestavam serviços aos visigodos. Afinal, quem tinha experiência com o recolhimento de impostos? Os romanos. Quem conhecia a região antes da chegada dos visigodos? Os romanos. Então, nada mais natural ou racional que os visigodos colaborarem com os romanos. Nisso, nós podemos evidenciar transformações do espaço rural ibérico pós-romano. E como essas transformações do espaço rural ibérico, a questão dos túmulos, das vilae, como essas transformações do espaço rural ibérico pós-romano, quando os romanos não eram mais o poder político dominante da Península Ibérica, mas os visigodos, o quanto essa mudança, essas transformações, elas evidenciam o quão complexas eram as relações entre romanos e bárbaros. Há outros exemplos em outras regiões do Império? Sim, nós podemos evidenciar em outras regiões do Império aspectos de colaboração entre romanos e bárbaros. Posso dar um outro exemplo de mudança no espaço rural romano antes do estabelecimento dos visigodos na Península Ibérica?
Bom, o nosso segundo exemplo, os parentes de Honório, ou do imperador romano do Ocidente, Honório. Os parentes de Honório, a redistribuição de suas vilae, início do século V. Então as famílias, principalmente as famílias ligadas ao imperador, elas eram muito ricas. E a família do imperador Honório, na Península Ibérica, tinha muitas vilae. Então, grandes propriedades de terra na Península Ibérica estavam sob o controle de uma única família. Entretanto, houve um problema. Um usurpador entrou em conflito com a família do imperador Honório. E os familiares do imperador Honório eles foram derrotados por esse usurpador no início do século V. E qual foi a consequência da derrota dos familiares de Honório na Península Ibérica? Bom, alguns desses familiares foram mortos no decorrer do conflito, lembrando que esses proprietários de terra tinham um potencial de mobilização militar significativo, mas os parentes do imperador Honório foram derrotados. E como consequência, as suas antigas propriedades foram divididas entre as famílias romanas que haviam apoiado os antagonistas. Então, aqueles que derrotaram, né, os aristocratas ou senhores que derrotaram a poderosa família do imperador Honório na Península Ibérica, dividiram as suas vilae entre famílias menos poderosas, entre seus apoiadores, família A, B, C, D, E, F. Logo, propriedades de terra que estavam sob o controle de uma única família passaram para o controle de várias outras famílias. Logo, nós podemos perceber que há um enfraquecimento dessa aristocracia romana no decorrer do século V. No início do século V, no momento efetivo em que os visigodos estão começando chamado dos próprios romanos, a entrar na Península Ibérica. Lembrando que os visigodos entram na Península Ibérica para combater os suevos, outros povos bárbaros que mantinham relações complexas com os romanos também e que estavam desafiando o poder desses visigodos naquele momento. Então, os visigodos entram na Península Ibérica para conter os suevos, que também estavam estabelecidos na Península, né, Ibérica. E os visigodos acabam ficando. E nesse momento em que eles começam a se estabelecer na Península Ibérica, a chamada dos próprios romanos, os romanos também estão enfrentando guerras civis, ou disputas muito violentas entre eles próprios. Nesse sentido, os romanos não foram massacrados pelos bárbaros, eles colaboraram. Além disso, os próprios romanos estavam se enfraquecendo devido às suas próprias disputas internas na Península Ibérica. No que concerne às vilae no mundo pós-romano, um fenômeno notável é a amortização de espaços residenciais e monumentais em benefício de estruturas de caráter produtivo, às vezes já no século IV e, em outras ocasiões, mais tardiamente. Esta mudança de funções pode vir associada à construção de estruturas de hábitat em materiais perecíveis e também é frequente a transformação de algumas partes residenciais da vila em áreas funerárias, em uma ampla cronologia. Nós temos visto isso no exemplo da vila romana de Tito Juan de la Cruz. Então, há uma mudança no habitat, há uma mudança no espaço rural pós-romano, que nos leva a pensar mudanças de relações entre bárbaros e romanos, lembrando que, retomando a ideia inicial de que as mudanças ou as transformações dentro do ambiente romano levaram a novas relações com os bárbaros, e não o contrário. Realidades pós-romanas, impacto sobre as vilae. Há uma diminuição da riqueza da aristocracia senatorial, mas não desaparecimento. Lembram do exemplo da família do imperador Honório? A família se enfraquece, a riqueza ela é mais dispersa. Há um enfraquecimento dessa grande aristocracia, mas ela não desaparece. Há uma restrição do horizonte espacial dessa aristocracia. Se antes a aristocracia romana tinha horizontes amplos,
tinham propriedades na Península Itálica, uma família tinha propriedades na Península Itálica, na Península Ibérica, agora os horizontes se tornam mais restritos, mais regionalizados e não imperiais. Por exemplo, há uma restrição da rede de produção e de circulação, à exceção do exemplo de Símaco, no ano de 400. No ano de 400, o aristocrata romano Símaco, residente na Península Itálica, manda trazer cavalos de suas propriedades da Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica é composta hoje em dia pelos países que são Espanha e Portugal. Com o tempo, essa aristocracia perde esse caráter amplo, perde essa perspectiva imperial e se torna mais restrita, mais regionalizada. Logo, com solidariedades muito mais regionais do que imperiais. E caminhamos para os momentos finais de nosso encontro de hoje. Para pensar, os visigodos como elementos de mudança? Segundo Viso, a questão está em saber se pode falar de um povoamento visigodo diferente do povoamento hispano-romano, o que nos leva também a perguntar o que é ser visigodo, que, em definitivo, é uma opção sociopolítica multiforme e dinâmica, não estática, é dizer, uma realidade situacional, que pode modificar-se sem maiores complicações e que afeta, sobretudo, a representação do status sociopolítico das elites. O registro supostamente étnico seria a melhor expressão de identidades políticas variáveis e inclusive solapáveis na mesma vida de um indivíduo com outras identidades. Os supostos campesinos visigodos não teriam uma cultura material distinta dos campesinos hispano-romanos e não têm constância de que formassem grupos à partes isolados. O que a autora quer chamar a atenção aqui? Que ser romano e ser bárbaro, visigodo, suevo, ostrogodo, franco, era uma questão mais complexa, era fluido, situacional, poderia mudar dentro da trajetória de vida de uma pessoa. Então, em um momento poderia ser bárbaro, no outro ser romano. Muitos líderes bárbaros se tornaram generais romanos, prestando serviços ao império. Nesse sentido, a gente percebe o quanto essas identidades elas eram fluidas, mutáveis. O que devemos perguntar, então? O que é um bárbaro? Ou o que é um bárbaro segundo os romanos? Bom, contudo, identificamos com exatidão o que significava um romano, devemos pensar o que significava um bárbaro para um romano. Mas ser romano era algo muito evidente, muito nítido? Como eu disse anteriormente, nós devemos pensar uma oposição entre a Península Itálica e as províncias. Será que um romano da Península Ibérica ele se identificava com um romano da cidade de Roma? Ou será que os romanos da cidade de Roma olhavam para os romanos das outras províncias com a mesma simpatia ou deveria ter algum preconceito regional? Será que isso ocorria? Logo, quando a gente coloca essas questões, quando a gente coloca esses problemas, nós podemos evidenciar que responder à pergunta o que significava ser um romano era igualmente complexo. O exemplo de Tácito. A famosa Germânia de Tácito, um trabalho do primeiro século, é, de fato, uma longa crítica da sociedade romana. Algumas vezes, Tácito faz seus apontamentos com a ideia do nobre selvagem germano, o qual é, nesse sentido, um lamento pelo que os romanos tinham perdido em seu caminho para a civilização, segundo Tácito. Lembrando que nós vamos discutir Tácito em uma de nossas leituras. Em outro lugar, entretanto, Tácito pinta os germanos e seu comportamento como tipicamente bárbaro, alertando os romanos para que não adquiram esses traços ou percam sua superioridade sobre os bárbaros. A despeito disso, alguns historiadores e arqueólogos continuam a supor que o trabalho de Tácito é uma mina de fatos sobre a sociedade germânica. Positivo imaginário sobre os bárbaros continuou sendo usado pelos escritores romanos tardios. Salviano, o padre de Marsella, no ano 440, repreendia a sociedade romana por ser menos justa, menos honesta e mais pecaminosa, mais até que a dos bárbaros.
Quão ruim pode ser, perguntava Salviano, quando as pessoas vão para os bárbaros ou procuram a ajuda dos bárbaros pelo motivo de não poderem ser livres junto aos romanos. Lembrem-se que eu disse anteriormente que os pequenos proprietários de terra, não podendo pagar seus impostos, recorriam à ajuda dos grandes proprietários de terra, se tornando dependentes. Esses grandes proprietários de terras poderiam ser bárbaros ou poderiam ser romanos. Então, nós podemos ver pelo exemplo de Tácito que o quanto falar sobre os bárbaros para Tácito significava falar sobre os romanos, ou usar os bárbaros como um contraponto à decadência romana identificada por Tácito. Então, falar sobre os bárbaros a partir dos romanos é algo extremamente interessado. Algo próximo do que nós podemos identificar sobre os nacionalistas do século XIX, falando sobre os bárbaros dos primeiros séculos da Idade Média. O que podemos concluir sobre isso? O bárbaro como depositário de uma categoria frouxa. Definir o que era bárbaro não era algo tão evidente ou simples para os próprios romanos, quanto mais para a historiografia. Como considerar o termo bárbaro sendo utilizado no século VI, quando o Império Romano era controlado por eles? Então vamos imaginar na Península Ibérica um romano se referindo de maneira pejorativa a um visigodo com o termo bárbaro, sendo que esse visigodo era o poder político dominante na Península Ibérica. Isso soa um pouco contraditório. Um horizonte cristalino e direto? Bom, eu acho que não. Onde está a chave de compreensão do ponto de vista de uma historiografia recente? Se a relação bárbaro e romano ela é complexa, como nós podemos compreendê-la ou a partir de qual chave? Nas relações entre os poderes locais e o governo central. Então, à medida que esse governo central romano não conseguia mais atender aos anseios das províncias, essas províncias elas funcionaram como uma espécie de vácuo, atraindo esses bárbaros para dentro das regiões, para dentro das localidades. Então, à medida que o poder central não conseguia auxiliar ou suprir as demandas dessas regiões, essas regiões passaram a atrair de maneira mais efetiva esses bárbaros como um poder político mais proeminente. Em suma, essas categorias fluidas de romano e bárbaro nos traz o assunto da identidade étnica. Pode ser visto que romanidade como uma identidade étnica era algo fluido e não baseado em alguma herança ou fatores objetivamente mensuráveis. Era um estado de espírito. Então, um general de origem bárbara pode ser conscientemente trazido para o povo romano e tratado como um romano, e romanos poderiam ter sua romanidade renegada. Dentro do império, em certas circunstâncias, identidades provinciais gaulesas ou panoniana, por exemplo, podiam transcender a identidade romana geral. A etnicidade era multifacetada, flexível e cognitiva, um estado de espírito, e situacional, disposta em situações quando era vantajoso. Todos esses pontos são cruciais para entender como as províncias e os provincianos do Império Ocidental se tornaram, por comodidade, francos, godos ou anglo-saxões. Então, com o tempo, a própria população dentro do Império Romano do Ocidente, à medida que os bárbaros se tornavam um poder político dominante, criando os reinos romano-germânicos, o reino visigodo, o reino franco, o reino lombardo, esses romanos eles passaram a se identificar cada vez mais com os próprios bárbaros. Os romanos sumiram? Foram exterminados? Não. Lembrem-se, sempre que vocês virem essa proposta dos romanos foram exterminados pelos bárbaros, lembrem-se da vila romana de Timpo Juan de la Cruz e dos túmulos, onde foram encontrados, em uma vila romana, vestígios arqueológicos de uma cultura material visigoda, ou seja, romanos e visigodos estavam cooperando, estavam trocando referências dentro da Península Ibérica. E como os romanos se tornaram bárbaros, nesse sentido? Como os romanos se tornaram visigodos? Primeiro, influência dos nomes. Muitos romanos passaram a adotar nomes visigodos, nomes bárbaros. Por isso que nas listas de tributos, nas crônicas, a gente tende a encontrar mais nomes bárbaros. Não porque os romanos foram mortos pelos bárbaros, mas porque os próprios romanos estavam adotando nomes bárbaros. Além disso, como nós vimos no exemplo da vila de Timpo Juan de la Cruz, além da mudança desse espaço rural, as vestimentas e outros artefatos romanos adotando códigos visuais visigodos. Lembrem-se do exemplo lá da camiseta do Queen, da fã do Queen.
que é sepultada com a sua camisa aqui no Brasil, uma brasileira, mas que não é uma inglesa, é uma brasileira que adota códigos visuais que se remetem à sua paixão pela banda. A mesma coisa, um raciocínio semelhante pode ser pensado para a relação entre romanos e bárbaros, entre o século V e o século VI. A linguagem também, elementos da língua, das línguas bárbaras germânicas é trazida, né, para dentro desse complexo de palavras latinas. E voilà! Bom, na nossa videoaula de hoje, nós discutimos um pouco sobre a questão do conceito de bárbaro. Nós vimos com os autores, né, com os autores e as autoras que nos serviram de base para montar essa aula, que a ideia de ser bárbaro era muito fluida, ela era situacional, do mesmo modo que a relação entre bárbaros e romanos, ela não era tão opositiva ou tão conflituosa quanto se pretendia apresentar por uma historiografia de caráter mais nacionalista. Além disso, nós vimos o quanto que os romanos estavam enfrentando problemas dentro das fronteiras do império, questões fiscais, fortalecimento da grande aristocracia, fortalecimento dos grandes senhores, e esses fatores do Império Romano conduziram bárbaros e romanos a novas modalidades de relação. Nesse sentido, o objetivo de nossa videoaula de hoje foi propor problemas. Será que é possível repensar a relação entre bárbaros e romanos? Tenham uma ótima semana, se cuidem e fiquem bem. Tchau!